amigos, que bom que estamos aqui mais uma vez reunidos pelo canal do YouTube do Centro Espírita Irmã Rosa. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Maria Alice, colaboradora da casa. Dando continuidade ao temário de agosto, que é o Livro dos Médiuns, Repositório de Bênçãos, vamos receber a nossa irmã, também colaboradora do CEIR, Miriam Nascimento, que conversará sobre perguntas que se podem dirigir aos espíritos. Vamos ler a nossa página, retirada do livro Seara dos Médiuns, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição número 38, intitulada Faixas. Esta página foi tirada da reunião pública de 27 de maio de 1960, no seu item 285. Comunicação espiritual não é privilégio de organização mediúnica. O pensamento é idioma universal e, compreendendo-se que o cérebro ativo é um centro de ondas em movimento constante, estamos sempre em correspondência com o objeto que nos prende a atenção. Todo espírito, na condição evolutiva em que nos encontramos, é governado essencialmente por 3 fatores específicos, ou mais propriamente, a experiência, o estímulo e a inspiração. A experiência é o conjunto de nossos próprios pensamentos. O estímulo é a circunstância que nos impele a pensar. E a inspiração é a equipe dos pensamentos alheios que aceitamos ou procuramos. Tanto quanto te vês compelido diariamente a entrar na faixa das necessidades do corpo físico, pensando, por exemplo, na alimentação e na higiene, és convidado incessantemente a entrar na faixa das requisições espirituais que te cercam. Um livro, uma página, uma sentença, uma palestra, uma visita, uma notícia, uma distração ou qualquer pequenino acontecimento que te parece sem importância pode representar silenciosa tomada de ligação para determinado tipo de interesse ou de assunto. Geralmente, toda criatura que ainda não traçou o caminho de sublimação moral a si mesma assemelha-se ao viajante entregue no mar ao sabor das ondas. Receberás, portanto, variados apelos, nascidos do campo mental de todas as inteligências encarnadas e desencarnadas que se afinam contigo, tentando influenciar-te por meio das ondas inúmeras em que se revela a gama infinita dos pensamentos da humanidade. Mas, se buscas o Cristo, não ignoras em que altura lhe brilha a faixa. Com a bússola do Evangelho, sabemos perfeitamente onde se localizam o bem e o mal, razão porque, dispondo todos nós do lema da vontade, o problema de sintonia corre por nossa conta. Agora, meus irmãos, vamos orar. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, que a equipe espiritual da Casa da Irmã Rosa, presentes aqui conosco neste momento, possam nos auxiliar em nossos pensamentos, a transformar nossas ações. Que o estudo de hoje toque nossos corações, trazendo-nos conhecimentos capazes de reformular nossos valores. Pedimos à espiritualidade presente que ilumine nossa amiga Miriam, abençoando suas palavras e nos envolvendo nessa atmosfera de paz. Agradecemos, Senhor, pelas oportunidades benditas que estamos aqui vivenciando neste momento. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E agora, com vocês, Miriam. Olá, caros amigos, caras amigas. Muito bom estar com vocês em mais esse encontro. Que possamos hoje aproveitar cada instante dessa grande celebração dos 160 anos do Livro dos Médiuns, essa obra tão especial como um grande guia dos médiuns, mas também com informações tão importantes para a nossa vida, explicações, pensamentos,
é um convite, né, de Kardec para que possamos raciocinar, tentar buscar entender aquilo que está ao nosso redor, especialmente nessa intervenção, né, nesse conjunto do mundo espiritual com o mundo material. Então, o homem sempre, desde sempre, buscou esse entendimento. Apesar das limitações pertinentes a cada época, o homem sempre buscou tentar entender a si mesmo, tentar entender vislumbrar o seu futuro, né? Querer sonhar o que vai acontecer, né, comigo, o que vai ser da minha vida, o que vai acontecer com o mundo, o que o futuro me reserva. Esse sempre foi uma busca muito grande, tanto que nós vamos observar no passado alguns povos, né, que nutriam esse desejo pelo conhecimento do futuro. Então eles cultivavam lá no panteão dos deuses, né, de deuses que estavam ali vinculados a grandes eventos da natureza, figuras representativas, né, essa crença em divindades que de alguma forma acabavam tentando trazer respostas para questões que até então não se podia compreender. E ali, esses eventos extraordinários, eles também eram trazidos por figuras que representavam ali oráculos, né? Como se fosse ali consultar o oráculo. E aí a gente vai conhecer, através de grandes rituais, leitura de estrelas, de vísceras, né? De animais, enfim, uma infinidade de possibilidades, figuras como as pitonisas, né? Que eram essas figuras que ficavam ali nos oráculos trazendo essas informações de um futuro, né? De um futuro que todos ali buscavam compreender. Assim também nós vamos ver outras figuras ao longo do tempo que conhecemos como os profetas, né? Alguns que tinham visões sobre o futuro e que, de certa forma, tinham um papel social, né? De trazer informações que impactavam não só naquele momento, como também poderiam impactar por várias gerações a sociedade, né? E esses profetas também eram considerados intermediários divinos, né? Eles já intermediavam o contato com Deus, recebiam essa mensagem de Deus, trazendo ali algumas anunciações, né? Algumas questões, alguns fatos que no futuro aconteceriam. Então nós vamos ver muitas dessas falas sendo trazidas até a própria anunciação da vida do Messias, né? De Jesus, enfim. E quando a gente avança um pouco mais na história, a gente observa que o ser humano segue querendo entender, né? De onde viemos, para onde vamos, como será a minha vida, o que o futuro me reserva. Entender, principalmente, e Kardec tem essa preocupação, né? Sempre de reforçar o conhecimento básico de que nós somos espíritos imortais, né? Somos espíritos em contínua evolução até que alcancemos a perfeição, mas que existem muitas questões, né, que envolvem a nossa existência e o propósito divino. Então, Kardec vai abordar nesse capítulo especial que nós vamos falar hoje, que é o capítulo que vai abordar das perguntas que se podem fazer aos espíritos. Por que Kardec traz essa questão, né? Assim, o Guia dos Médiuns, ou o Livro dos Médiuns, Kardec como pedagogo, né? Ele fez um tratado didático, mostrando passo a passo os recursos crescentes, né? Os raciocínios, para que a gente pudesse ter todas as ferramentas, todos os recursos para pensar e entender sempre algo a mais. Então ele vem trazendo, a partir especialmente de algumas experiências, né, que ele teve, das observações que ele fez, e também da contribuição dos espíritos, né, trazendo ali algumas respostas de acordo com as perguntas que eram feitas,
mostrando a importância da comunicação. Porque é preciso que pensemos, né, que muitas vezes a vulgarização dessa comunicação com os espíritos nos priva de alcançar ali um diálogo, né, que traga ali respostas importantes. Então ele vai falar sobre isso, né, a importância da gente valorizar essa oportunidade de podermos sim perguntar aos espíritos sobre questões que nós achamos que são necessárias, mas Kardec, claro, como é uma orientação, é um guia, ele vai então mostrar aqui para nós dois aspectos importantes, né? Ele divide aqui em duas questões. A forma, como fazer essas perguntas, atentando à forma e o fundo. E aí na forma, em geral, né, ele vai dizer aqui que é a forma como nós organizamos essas perguntas para os espíritos. Kardec ele está dentro de um contexto da sociedade parisiense em que ele está recebendo informações, perguntas que também são feitas aos espíritos por outros grupos, né, que se reuniam, a partir de eventos que aconteciam, também eram ali estudados, aprofundados. Então ele está ali em uma constante pesquisa, né? Ele está ali realmente inserido no contexto. Nos tempos atuais, nós já recebemos, né, essas informações, mas também continuamos tentando entender, aprofundar um pouco mais, né? O que não nos impede de fazer essa comunicação. Mas ele então vai atentar para a forma clara, objetiva, organizada. Por quê? Porque a gente precisa, quando nós vamos estudando, né, sobre a categoria dos espíritos, os espíritos estão aqui, né? E eles, claro, na oportunidade de se comunicarem, eles vão se comunicar. Então, como nós podemos ter um direcionamento, né? Kardec sempre vai nos alertar para a importância da utilidade do trabalho, da utilidade daquele momento. Muitos curiosos, como aqueles que estavam ali buscando o entendimento da vida, lá nos oráculos, assim como também seguindo, né, algumas profecias, muitos já contemporâneos de Kardec buscavam, por exemplo, nas mesas girantes, respostas. E nós sabemos pela história, né, que naquele momento em que Kardec se aproxima e ouve falar das mesas girantes, há ali uma questão de evento social. Então a mesa girante, ela é um grande evento, né, mágico, sobrenatural, e que muitas vezes as perguntas que eram feitas naquele momento, naquelas sessões, eram perguntas frívolas, elas não tinham uma utilidade, um direcionamento, né, exatamente. Era uma grande brincadeira, era uma diversão. Então vamos perguntar aqui, né, quem está aqui, o que você quer, eu vou casar, eu vou ficar rico, né, o que eu posso fazer, qual decisão eu devo tomar, enfim, coisas do dia a dia, mas que não tinham, ali eram questões de curiosidade, né, e aí, naturalmente, respostas vinham, né, e essas respostas, em geral, eram também do mesmo nível das perguntas. Então, perguntas frívolas, respostas frívolas. E quando Kardec se aproxima dessa realidade, desse cenário, junto a amigos que já estavam, né, nesse processo de investigação, tentando entender esses fenômenos, ele começa a perceber que no fenômeno da manifestação inteligente só poderia ter então, ali também uma ideia, né, algo inteligente que estava ali regendo aquela manifestação. Então ele começa a direcionar aquelas perguntas, começa a estruturar a forma, como nos comunicarmos com esses espíritos, né? Então ele vai falar da natureza das perguntas, a importância da natureza das perguntas, considerar sempre, né, a ordem de raciocínio, uma forma em que as perguntas possam ser encadeadas, né, para que a gente tenha uma visão geral
daquilo, mas também em algum momento a gente possa aprofundar um pouco mais. Então, ter o cuidado de não criar perguntas muito complexas, né? Para que as respostas, às vezes a gente não está sabatinando os espíritos, né? A intenção é de aprendizado, é de troca ali de informações, de pensarmos juntos, de aprendermos juntos. Temos uma tendência, muitas vezes, a desejar que os espíritos respondam tudo que nós desejamos, que eles nos tragam essas respostas prontas, ou que eles falem aquilo que nós desejamos ouvir. E no caso aqui, Kardec, na questão da forma, ele diz que quando nós nos organizamos, é muito mais seguro, né? Nós corremos menos riscos de cair justamente em situações constrangedoras, em situações em que essas respostas vão perder a utilidade, né? Então, ele vai dizer que é essa razão, né? Porque é muito conveniente, inclusive, preparar muitas vezes essas perguntas. Então, vamos lembrar lá do contexto de Kardec, ele está lá em reuniões, muitas vezes próprias para essas instruções. Quando nós estudamos o Livro dos Médiuns, nós vamos ver dois tipos de manifestação, né? Manifestações espontâneas, espíritos que se comunicam de forma espontânea, e aqueles que são evocados, espíritos que são convidados para falar sobre aquele tema, ou dar um depoimento, compartilhar alguma história, mas que não necessariamente esses espíritos vão estar disponíveis, né, o tempo todo, ou vão simplesmente responder. Então, é muito importante, né, essa nossa relação com o mundo espiritual de respeito. Kardec sempre vai mostrar para nós, dar o exemplo do respeito a qualquer espírito, né, dentro de uma comunicação. Muitas vezes nós temos assim uma compreensão mais restrita em relação à comunicação. Nos deparamos, por exemplo, numa situação em que o espírito está ali se comunicando através de um médium, né, na nossa vida, na nossa casa, perto de nós, numa situação, né, em que a mediunidade ostensiva pode estar ali se manifestando, e há uma comunicação. E tendemos muitas vezes a querer conversar com os espíritos, a querer saber a história daquele espírito, a querer saber o que o espírito tem a dizer, e muitas vezes esses espíritos, se aproveitando dessa fragilidade, dessa forma que não está estruturada, ele se aproveita, né, para acabar trazendo ali notícias e muitas vezes manipular também as informações. Por quê? Porque aí vem a segunda etapa, o segundo aspecto que Kardec fala, que é o fundo. As nossas verdadeiras intenções. A conexão que nós fazemos das intenções, né? O que está me levando a fazer aquela pergunta? Então eu vou ficar ali batendo papo com o espírito, conversando da vida, falando de tudo, a gente quer saber das coisas, quer saber das histórias. Muitas vezes os espíritos vão começar a falar coisas e se apresentar como nossos amigos, né? Como companheiros ali que estão apoiando, como um anjo da guarda, enfim. E começam a trazer notícias que não são muito agradáveis, que ao invés de serenar o nosso coração, trazem então angústia, né? Ou às vezes um desconforto, medo. Então são questões que nós precisamos observar. Qualquer mensagem, mesmo que ela chegue a nós, não diretamente, mas através de uma mensagem enviada, né, que nós recebemos hoje até nos nossos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, né, ou alguém que falou, a gente ter esse critério, o critério da forma e do fundo, né? Como é que aquilo foi, como é que aquela mensagem foi estruturada, como é que ela foi recebida, né? Qual a fonte é segura, o fundo, né? Aquilo que está por trás daquela mensagem, a fala. Kardec vai abordar nesse livro as mensagens apócrifas, né? Aquelas mensagens em que talvez fosse aí comparando mais grosseiramente as nossas fake news, né, atuais, em que os espíritos muitas vezes têm uma linguagem, começam com uma linguagem bem coloquial, bem pontual, e depois começam a trazer notícias e informações totalmente contrárias a que a doutrina espírita está ali apurando, né, trazendo, compartilhando para nós. E nós, então, só porque o espírito assina com nome, né, conhecido, e nós acabamos, às vezes, até compartilhando sem ter esse critério, né?
o exercício do senso crítico, que é sempre um convite que Kardec faz para nós também, fazermos esse exercício do senso crítico. Não é só duvidar, né? É raciocinar, é pensar. Isso é verdade? Como Sócrates fazia, isso é verdade? Isso é bom? Isso é útil? Vamos avaliar, né? O que tem por trás dessa mensagem? Porque alguém que diga o que vai acontecer conosco, né? O que vai acontecer com o país, o que vai acontecer com o mundo, quando essa pandemia vai acabar. E aí ele vai falar mais à frente, nós vamos falar sobre algumas perguntas, né? Ele vai trazer ali exemplos de perguntas, especialmente perguntas sobre o futuro. Então a gente vai chegar lá. Então, em relação ao fundo, ele chama atenção porque é uma questão mais séria, né? Porque não necessariamente quando a gente provoca uma resposta, uma pergunta que a nossa intenção, né, é ali de curiosidade, em que ela não tem realmente um fundo de seriedade, a gente corre o risco de ter ali uma resposta que pode ser não necessariamente exata, ela pode ser uma resposta falsa, né? Então, ele fala que é importante a gente prestar atenção nesse tipo, né, das perguntas que muitas vezes têm uma intenção realmente mais frívola, né, de brincadeira, de responsabilidade, ou até mesmo de questões, que aí é um outro aspecto importante, questões que nós já sabemos a resposta, e a gente quer que os espíritos respondam para a gente, né? Nós temos a inteligência como uma ferramenta de busca de trabalhar a questão do progresso, né? O desenvolvimento nosso próprio também, da sociedade, da humanidade como um todo. Então, muitas vezes a gente quer que os espíritos ordenem, que façam as coisas, né, por nós, que digam o que a gente deve fazer. Quando nós temos a capacidade, Jesus sempre apontou isso, né, a força que nós temos, a luz que nós temos, o poder que nós temos de fazer como ele fazia e muito mais, de pensar sobre aquilo, né? Então, o que fazer em relação a algo que eu já tenho condições de pensar sobre aquilo, de buscar informações, né? De buscar ferramentas. Tem um diálogo que nós registramos no trabalho que nós fazemos, em que o espírito que acompanha ali o grupo, né? O grupo sempre faz perguntas sobre o trabalho, enfim, uma avaliação, né? E certa vez perguntou, né? Mas a gente tem essa dificuldade aqui, o que a gente faz com essa dificuldade? E ele então responde, né? Perguntando, mas vocês já buscaram compreender o porquê que isso está acontecendo? Vocês já buscaram ferramentas, já pesquisaram, já perguntaram às pessoas, já avaliaram o trabalho, já buscaram novas formas para mudar, né? Porque às vezes a gente quer um resultado diferente, mas fazendo as mesmas coisas. Então ele faz essa devoção. Kardec vai falar, inclusive, desse tipo de pergunta, né? Que muitas vezes basta um esforço nosso para saber a resposta. E a gente muitas vezes fica ali achando que só os espíritos podem nos dizer a verdade, né? Quando é uma verdade que nós precisamos construir, construir, né? No sentido de construir essas ferramentas, essa forma da busca da verdade, né? E o autoconhecimento é, de fato, uma dessas ferramentas, e parar para pensar, analisar os fatos, né? E não, até porque se em algum momento algum espírito responder às nossas perguntas, não necessariamente aquela resposta é uma resposta que é uma resposta verídica, né? Ela, dependendo da intenção do espírito que está se comunicando, ele pode se apresentar como um espírito bom, né? Mas estar ali se divertindo, estar ali se aproveitando, né, daquele sofrimento, e acabar trazendo orientações que não são boas. E muitas vezes as pessoas vão seguir essas orientações porque é o espírito que está falando. Então ele até fala, né, do respeito, vai perguntar, vamos fazer direito, né? Vamos pensar na utilidade da coisa, porque ele diz, se você perguntar, por exemplo, para espíritos que podem compartilhar um conhecimento maior conosco, perguntas tão simples que nós mesmos podemos buscar a resposta por nós mesmos, pelo nosso próprio esforço, é como se ele fala assim, imagina um homem grave, em estado grave, né? Ocupado em coisas úteis e sérias,
e incessantemente tem ali uma criança perguntando coisas, né? Tá toda hora ali perguntando sobre coisas. Então ele fala dessa imaturidade que muitas vezes nós temos, de pensar que os espíritos estão à nossa disposição para responder tudo, enfim. Então ele diz, não se segue daí que os espíritos não se possam obter úteis esclarecimentos, porque muitas vezes nós vamos achar que não vamos perguntar nada, né? Vamos tentar descobrir tudo. Não, podemos perguntar, até devemos perguntar, porque temos isso à nossa disposição. Mas, porém, respondem mais ou menos o bem conforme os conhecimentos que possuem. Então, nem todos os espíritos, né, estão em condições de responder tudo. Até espíritos, como o espírito Galileu, em A Gênese, quando ele vai trabalhar com Kardec, através de Camille Flammarion, ele fala em alguns momentos que determinadas questões ali realmente necessitavam ainda do suporte da ciência, né? Mas que ele também não tinha condições de falar tudo. Ele não era um espírito com a sabedoria de Jesus, por exemplo, para saber tudo, para compreender tudo. Ele também era um espírito ainda em processo de evolução, né? Então, o fato de ser um espírito até um pouco mais de conhecimento, não necessariamente ele vai ter condições de responder tudo ou até mesmo uma permissão para responder tudo, né? Então, não se segue daí que os espíritos não se podem ser úteis, eles podem realmente ajudar, né? Bons conselhos, né? Mas, porém, respondem mais ou menos bem conforme os conhecimentos que possuem, o interesse que nos têm, a afeição que nos dedicam e, finalmente, a fim de que nos propomos, a utilidade que vejam que lhes pedimos. Então, assim, tudo é intenção, é o fundo, né? É aquele propósito, realmente, a utilidade daquela questão. E aí, ele vai aqui, porque ele fala do medo de muitas pessoas de se absterem de formular perguntas, né, aos espíritos, achando que é melhor, né, esperar que o ensino dos espíritos caia do céu, que a gente não provoque essa pergunta. Você imagina se Kardec ficasse esperando os espíritos falarem tudo, não fizesse nenhum tipo de provocação, nenhum tipo de pergunta, né? Aí ele até sendo nem o livro dos espíritos, nem o livro dos médiuns até então sairiam, porque ele precisou fazer essa provocação, porque ele tinha um objetivo e útil, né? Então ele se organizou a forma para que esse objetivo pudesse ser alcançado. E essa intenção ela é percebida pelos espíritos, né? Então, tanto que ele vai fazer uma pergunta assim, olha, se eu fizer uma pergunta séria, eu vou só atrair espíritos sérios? Vai depender da sua verdadeira intenção. Você pode falar muito bem, se colocar muito bem, fazer uma pergunta muito bem elaborada, mas se a sua intenção não é útil, de utilidade, é coberta pela vaidade, pelo interesse, pela curiosidade, nós atraímos pelo pensamento, né? Então, ele diz assim, ainda tem uma outra vantagem, né? A de concorrerem para o desmascaramento dos espíritos mistificadores. Porque nós vamos observar muitos espíritos, né, que fazem realmente, se passam por nomes ou por figuras, né, trazendo informações totalmente desconexas. Kardec estuda muito isso, registra muitos casos na Revista Espírita, inclusive casos em que às vezes o espírito tem boa vontade, quer ajudar, mas ele está ali dando a sua opinião pessoal e não a ideia universal, né? A universalidade das ideias. Ele está dando a sua opinião. Como muitas vezes nós vemos a opinião do espírita e não está falando ali em nome da doutrina espírita, mas está falando da sua opinião como espírita, né? Então nós precisamos aprender a diferenciar. Então ele vai aqui agora falar sobre algumas perguntas, né? Perguntas que são simpáticas e antipáticas aos espíritos, aquelas que realmente são acolhidas, né, de forma produtiva e aquelas que não fazem diferença nenhuma, né? Assim, não vai ajudar em nada, né? Então, os espíritos respondem sempre de boa vontade quando são feitas perguntas, conforme as perguntas, né? Os espíritos sérios sempre respondem com prazer ao que tem o objetivo, mas não vão atender às fúteis. Então, eles vão muitas vezes direcionar, né, para outra coisa, mas eles não vão ficar ali investindo tempo, né, respondendo se a pessoa vai casar, se ela vai arrumar um emprego,
enfim, coisas assim que são principalmente questões muito materiais, né, do dia a dia. E aí ele, mais à frente, a gente vai selecionar aqui algumas, né, algumas questões, ele vai falar quais as perguntas com que mais antipatizam os bons espíritos. Todas as que sejam inúteis, né, ou feitas por pura curiosidade. E existe ali um caso, né, em que ele vai trazer ali a questão dos espíritos, por exemplo, perguntas sobre o futuro, né? Podem os espíritos dar-nos o conhecimento do futuro? Ai, que pergunta boa, né, gente? Se o homem conhecesse o futuro, descuidar-se-ia do presente. Olha que coisa, né? Essa é uma pergunta objetiva, uma resposta objetiva e muito instrutiva, né? Então, preocupados demais em conhecer o futuro, descuidamos do presente. E tem um aspecto muito importante. Os espíritos, os bons espíritos, eles respeitam a lei de liberdade, né? O livre-arbítrio é algo que nos pertence, né? Que faz parte de nós. E que a cada momento que amadurecemos mais, nós vamos nos apoderando desse livre-arbítrio, né? Então, eles respeitam, eles não vão dizer coisas que vão nos induzir, vão mandar fazer coisas, faça isso, bote aquilo, bota a roupa tal, faz tal, tá no horário tal. Os bons espíritos, eles respeitam a nossa decisão, a nossa capacidade de decidir, né? A nossa capacidade de fazer escolhas. Não podem interferir porque isso faz parte do nosso crescimento. Então, eles precisam respeitar, né? Então, é mais um item para a gente observar. Mas também ele faz a pergunta assim, né? Existem alguns espíritos que, de fato, alguns acontecimentos futuros são anunciados espontaneamente com verdade pelos espíritos. Pode ser que o espírito preveja coisas que julgue conveniente revelar ou que ele tem por missão tornar conhecidas. Olha a utilidade. Nesse terreno, ainda são os mais de temer os espíritos enganadores que se divertem fazendo previsões, né? Então é muito mais comum ter espíritos que dão data, hora do que vai acontecer. A gente tem que tomar sempre esse cuidado, né? Essa coisa da previsão absoluta, a gente não tem. As ações, o futuro é o resultado do presente, né? Então existem questões, como a gente estuda lá no planejamento reencarnatório, em que são previstas passagens. Então, assim, dizer exatamente a hora que vai morrer, a forma como vai morrer, o que vai acontecer. Quando se diz, quando a gente tem que tomar muito cuidado com essas informações, porque elas nos limitam nas decisões. Elas são tendenciosas, né? Elas acabam direcionando as nossas escolhas. E isso interfere diretamente no nosso aprendizado como espíritos. Mas realmente acontece, mas porque é permitido por conta da utilidade que aquilo pode ter. A gente lembra lá dos profetas, né? E aí a gente traz uma história para a gente finalizar o nosso encontro, porque Kardec vai falar aqui sobre esses interesses morais e materiais, né? O conselho que a gente pode pedir aos espíritos. Pode-se os espíritos dar conselhos sobre coisas de interesse privado, né? Se você vai comprar alguma coisa, se você vai da sua vida afetiva, da sua vida no trabalho, devo mudar de trabalho, devo pedir demissão, essas coisas, né? Que são do âmbito privado. Então, algumas vezes, conforme o motivo, isso também depende daqueles às quais tem conselho, tais conselhos são pedidos. Os que se relacionam com a vida privada são dados os mais exatidão dos espíritos familiares, que são os que se acham mais ligados à pessoa que o pede, interessa pelo que lhe é respeito. Podem os espíritos familiares favorecer os interesses materiais por meio de revelações? Olha, número da Mega Sena, né? Vai soprar ali. Olha quanta coisa interessante, né? Os espíritos falam que podem e algumas vezes o fazem, de acordo com as circunstâncias, mas ficai certos de que os bons espíritos nunca se prestam a servir a cupidez, né? Então, existem consequências, né, para isso. E aí a gente traz uma história para a gente finalizar, mostrando aqui que ele vai falar aqui sobre uma série de questões que vale a pena depois vocês lerem, né? Perguntas sobre saúde, a sorte, né, dos espíritos,
sobre as invenções e descobertas, né? Por que eles já não davam lá a fórmula da vacina, né? Porque é preciso que o homem busque por si só pelo esforço. Mas isso não impede deles terem sido inspirados, né? Por espíritos, sobre tesouros ocultos, sobre outros mundos, enfim. Ele ali fala vários exemplos, né? Mas nós trazemos aqui uma história, para a gente finalizar a nossa reflexão de hoje, sobre uma história que Kardec traz na Revista Espírita de 1860, em agosto, o trapeiro da Rua Nós. É um espírito que, na verdade, começam fenômenos a acontecerem em uma casa, pedras de carvão caem do nada dentro da casa, atingindo as pessoas, os moradores resolvem sair da casa, e nesse momento, então, ali sempre tem uma notícia de jornal, né? Chega essa notícia até o grupo de Kardec e eles então consultam São Luís. São Luís é um espírito que ajudou o Kardec, né, que tutelou, que ajudou a organizar toda essa parte da codificação, sempre trazendo instruções. Vocês lembram que lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo a gente tem lá instruções dos espíritos, né? Esses espíritos que trazem para nós um conhecimento maior. Então São Luís, ele pergunta a São Luís, sempre com muito respeito, sem impor, né? Eu quero saber, não. Tereis a bondade de dizer-nos se são verdadeiros os fatos acima? Então São Luís diz que sim. E depois Kardec então pergunta se pode evocar aquele espírito para tentar entender como é que aquele fenômeno acontecia, quem era esse espírito. E pode, né? Agora não espere que ele dê respostas sérias, porque é um espírito que não tem essa intenção, né? Visto as suas atitudes. E realmente ali Kardec então vai evocar esse espírito e vai então tratar ali de questões. Vale a pena também ler essa história, né? O espírito vai explicando, e o espírito depois no final, ele fala que ele reconhece aquelas perguntas, porque eles vão encadeando as perguntas, né? E no final eles falam, olha, vamos ali, quero saber quem você, né? Por que você faz isso? Como você faz isso? Mas principalmente querer entender não só do fenômeno em si, físico, mas também o que move aquele espírito a fazer aquilo, né? Quem era ele? E o espírito é orientado pelo próprio São Luís a responder aquelas perguntas de forma séria, para que aquele trabalho pudesse ter um resultado sério, né? Para que ele pudesse ser produtivo. E ele então reconhece, o espírito reconhece, olha, eu tô aqui, sou brincalhão e tudo, mas eu tô vendo que vocês são pessoas sérias, um pouco assim, rígidas, mas eu tô sentindo que é porque tem lá um critério e tudo. Eu tô sentindo que vocês realmente são pessoas sérias, então eu agradeço por vocês terem me ouvido, né? Então, no final, ele sempre finaliza ali com a questão da oração, vamos orar por você, né? A questão da solidariedade também junto a esse espírito, de respeito, né? De não banalizar e julgar. Então é isso, meus amigos, nós finalizamos aqui a nossa reflexão de hoje. Vale a pena depois ler um pouco mais, né, sobre essas perguntas, mas trazer isso para o nosso dia a dia, reconhecer que os espíritos podem sim nos atender, mas que nós precisamos ter o cuidado de não criarmos uma dependência, né? Porque sempre será ali uma questão programada. Você vê que as reuniões eram feitas de forma estruturada, né? Não se tinha ali uma coisa simplesmente livre. Hoje nós vamos chegar aqui com umas brincadeiras, né? Que muitas vezes crianças e jovens fazem, as brincadeiras com aquelas ferramentas, né? Copo, enfim, tantos outros tabuleiros que você ali pergunta, evoca os espíritos, porque não há, né? Sem a forma e sem o fundo, fica muito difícil da gente alcançar um objetivo realmente que seja instrutivo para nós e que nos ajude a entender a vida, né? E que nos ajude a caminhar. Vamos fazer a nossa prece. Agradecendo a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, por mais esse instante, Senhor, que nos trouxe tantas coisas para pensar, pedindo a Jesus, nosso Mestre querido, aos espíritos da Casa da Irmã Rosa, que nos auxiliam, nos tutelam, para que neste momento as vibrações amorosas possam entrar nos lares, fluidificando as águas, nos ajudando a renovar os pensamentos e sentimentos. Que possamos, Senhor, reconhecer sempre a oportunidade bendita dessa encarnação. Muita paz a todos.